Eu quero rapidamente agradecer a vida da Bárbara, porque a Bárbara, gente, ela é muito preciosa. Vocês conhecem ela e sabem, né? E esse curso, até as outras aulas eu participei de alguma coisa junto, mas esse curso eu não consegui participar de nada. Toda vez que tinha aula, eu tinha um compromisso fora. E não conseguia. Bárbara não vai dar, Bárbara não vai dar. Mas eu entendi algo e eu quero compartilhar com a igreja. Deus está fazendo você florescer, Bárbara. E eu precisava sair de cena para que você florescesse, para que você fluísse com liberdade, com autoridade. E eu vi Deus fazendo isso. Eu saí de cena e Ele colocou você em cena no curso Experiência do Lar. Ele tem entregado isso na tua mão, amém? Na tua mão. E algo precioso está acontecendo. E eu ouço o testemunho das mulheres dizendo: a Bárbara é preciosa, a Bárbara é muito sábia, a Bárbara é especial. Eu quero honrar a vida dela e quero pedir à igreja uma salva de palmas à Bárbara. Amém? Por ela se dispor. Amém? Porque Deus não chama pessoas prontas, Ele chama pessoas disponíveis. Amém? E a Bárbara, em nenhum momento, ela disse que estava pronta, mas ela disse: sim, eu estou disposta para responder o Senhor. Amém? E você vai voar muito alto. Deus te abençoe muito. Continue florescendo no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse curso começou através da minha vida, da Rosineide, e a Bárbara hoje tem tomado totalmente a liderança desse curso, assumiu completamente. E eu louvo a Deus por isso, porque a gente não consegue fazer tudo, e a gente não foi chamado para fazer tudo, né? Cada um foi chamado para contribuir no reino, e é muito gratificante quando pessoas se dispõem para cooperar e para servir e para ajudar e para responder e para somar. Isso é maravilhoso. Amém? Deus te deu um dom, irmão. Cada um que tem aqui foi entregue a você uma porção. E você não precisa estar pronto, amém, para cooperar. Você precisa estar disposto. Quando você se dispõe, as coisas acontecem. Agora, quando a gente olha para a gente e diz: eu não estou pronto, eu não consigo, eu não sei fazer, você vai ficar nesse lugar a tua vida inteira. Agora, quando você vai em frente, você vai vendo que não se trata de você. É o Espírito Santo que te capacita. Você acha que quando Deus chamou Maria, ela estava pronta? Ela não estava pronta. Ela disse: quem sou eu, Senhor? Eu não posso responder, nem casada eu sou. Ele disse: Maria, você precisa entender uma coisa, não é por você, é pelo Espírito. Aí ela levanta a mão e diz assim: eis aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Tudo que o Senhor está buscando em nós é disposição, é entrega, é rendição, porque não é nós que vamos fazer, é Ele que vai fazer por meio de nós. E nessa noite eu tenho uma palavra, eu acredito que eu não vou conseguir compartilhar toda ela com a igreja, mas eu quero compartilhar pelo menos 2 pontos, amém? Ou 1 ponto. E eu quero começar nessa noite com uma pergunta: o que mais precisamos como filhos de Deus? O que mais eu preciso como filho de Deus? O que veio aí na sua mente agora? Do Pai. O que mais veio na sua cabeça? Vamos participar? Nós somos uma grande família. Amém? Que mais? O que mais nós precisamos? O que mais eu preciso como filho? Como filha de Deus? Relacionamento do Pai. O que mais? Intimidade, obediência. Que mais? Você está com vergonha de falar, mas você tem algo aí para falar. Irmã Diva está afiadinha ali, ó. Fala, irmã Diva. Sabedoria. Tudo isso nós precisamos, mas ainda tem algo assim mais precioso que nós precisamos. Cristo. Quase. A presença. Que mais? Pastor Antônio, o que você acha? Dani, o que você acha? O Espírito
Santo. Quem falou aí? É Ele, gente. É o Espírito Santo. O que mais nós precisamos como filhos é o Espírito Santo. E a boa notícia que eu tenho para compartilhar com você nessa noite é que nós já o temos. Nós já o temos. Já foi nos dado tudo que nós precisamos. O bem mais precioso do Senhor, Ele já nos deu, que é o seu Espírito, o Espírito Santo. Aleluia. João 14, 16 ao 18, coloca lá para nós ler. João 14, 16 ao 18, diz assim: eu pedirei ao Pai. Veja que nós estamos em João 14, no capítulo 14, né? E Jesus está falando aqui com os discípulos, e Ele está dizendo assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele, o Pai, lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O próximo é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Aleluia. E aí no capítulo 20, né, não precisa colocar essa citação, no capítulo 14 ele fala: eu vou dar a vocês o Espírito Santo. E só que no capítulo 20 ele já morreu e já ressuscitou. E quando ele se apresenta aos discípulos ressuscitado, a Bíblia diz, no verso 22 de João 20, ele diz: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Então, ele disse que daria, e antes dele subir aos céus, ele deu o Espírito Santo. E a igreja primitiva experimenta o enchimento do Espírito. Ela experimenta essa realidade do Espírito. Então, o Espírito está em nós. A Bíblia diz, irmãos, que o Espírito, ele está em nós e está junto conosco. É o que nós lemos ali em João 14, 16 ao 18. Diz que ele estará para sempre com vocês, habitará em vocês e estará junto com vocês. Então a Bíblia diz que ao mesmo tempo que ele está em mim, ele está comigo. Porque ele é Deus. Ele é Espírito. Deixa eu fazer uma encenação aqui. Vem a Adriana, Rosineide, 3 mulheres. E a Adriana, vem cá. A Adriana de trás e a Adriana da frente. Então, vamos colocar aqui. A Adriana é a pessoa que precisa do Espírito Santo. A Adriana sou eu e você. E o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo, que é a Rosineide, ele está com a Adriana, ele está na Adriana, então ele abraça a Adriana. Ele está na Adriana. E o Espírito Santo, que é a Adriana também outra figura, ela está com a mão dada junto com o Espírito Santo. Você consegue entender isso? Ele está com você e ele está junto com você. Isso é precioso demais, irmão. Isso é grandioso demais. E essa é a realidade que nós, filhos de Deus, temos disponíveis para nós. O Espírito Santo conosco e o Espírito Santo junto conosco o tempo todo. Obrigado, irmãs. O tempo todo, dia e noite, na dificuldade ou na alegria,
na escassez ou na abundância, seja qual for a circunstância que nós atravessamos, boa ou ruim, o Espírito está aqui dentro e, ao mesmo tempo, o Espírito está junto comigo, me consolando, me sustentando, me ajudando, me guiando. Pois Ele veio para nos iluminar, para nos guiar, para nos ensinar. Só por meio do Espírito Santo, irmão, é que eu e você conseguimos reconhecer o pecado que habita em nós. O pecado que nós cometemos. Aqui nós temos inúmeros homens e mulheres que já nasceram de novo. E talvez nós tenhamos pessoas aqui que não nasceram de novo ainda. E eu lembro, irmão, quando eu não era uma pessoa nascida de novo. Quando eu não tinha Deus em minha vida de fato. Quando eu não tinha o Espírito Santo dentro de mim. Eu pecava deliberadamente e não estava nem aí. Não tinha peso. Aquilo não me incomodava. Mas, de repente, o Espírito Santo entrou na minha vida. E Ele passou a produzir em mim um profundo arrependimento e consciência dos meus pecados e necessidade de salvação, de transformação, de libertação, de arrependimento, de mudança de mentalidade. Porque sem o Espírito Santo, o próprio Jesus nos diz em João capítulo 10, nós nada podemos. Então, o Espírito Santo faz essa obra maravilhosa em nós, de nos separar do pecado, de nos santificar, de produzir em nosso coração arrependimento, quebrantamento. Hoje eu conversava com uma irmã e eu dizia, não tem como eu identificar o meu pecado, se não for pelo Espírito Santo. Não tem como eu ver, não tem como eu reconhecer, e muito menos como me arrepender dos meus pecados e mudar de vida. Não tem como eu ser uma pessoa santa, pura, separada do mundo e de toda sorte de corrupção, senão por meio do Espírito Santo. Sem Ele, nós nada podemos. E o Espírito Santo, Ele está comigo, Ele está com você a partir de que momento? A partir do momento que eu reconheço que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Quando eu me arrependo dos meus pecados, a Bíblia diz que eu nasço para Deus, eu me volto inteiramente para Deus. E Ele me dá o seu Espírito para habitar em mim, junto comigo, e me guiar em toda a verdade. Mas sabe o que tem me incomodado nesses dias? A falta da consciência o quanto nos falta a revelação dessa realidade, que nos dá a consciência da sua presença contínua conosco. Nós não temos a plena revelação de que o Espírito está em mim e caminha comigo. Não temos, irmãos. Eu não tenho. Deixa eu falar por mim. Eu não tenho esse pleno conhecimento e essa plena revelação de que o Espírito habita e de que o Espírito está comigo. E porque me falta essa consciência e essa revelação, nós não sabemos o poder que temos, o poder que carregamos, a autoridade que nos foi dada por meio de Cristo Jesus. E nós desconhecemos o seu propósito em nós e por meio de nós.
Nós precisamos, como igreja, de uma revelação mais profunda do Espírito Santo. Nós precisamos, como igreja, conhecer o Espírito Santo, de fato, como Ele é. De fato, como Ele é. E Ele é uma pessoa, Ele é um Espírito que está em mim e caminha comigo. Que está junto, irmãos, para o que der e vier. Que está junto para me sustentar nos momentos de angústia e de aflição. Que está comigo para me iluminar quando eu não consigo ver nada, quando tudo parece tão escuro, tão confuso, tão complicado. Que está comigo para me ensinar a verdade, para me ensinar a respeito de Cristo. Que está comigo, e a Bíblia diz, e intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Que está comigo diante das minhas fraquezas, não para me acusar, mas para me levantar, para me iluminar, para me dar esperança. Só que muitas vezes, diante das circunstâncias, qual é a realidade que nós enfrentamos? Muitas vezes nos sentimos perdidos, muitas vezes nos sentimos abandonados, sozinhos, esquecidos, perdidos, enfim, o que nós sentimos diante das circunstâncias? E o pior é que alimentamos isso, sendo que temos dentro de nós o Espírito do Todo-Poderoso habitando dentro de nós. E se Ele habita e se Ele está comigo, eu jamais estou sozinho. Eu nunca estarei sozinho. Eu jamais estarei perdida. E eu não preciso estar confusa ou confuso. E eu não preciso estar com medo. E eu não preciso lutar as minhas lutas e as minhas guerras sozinha. Se eu tenho o Todo-Poderoso na pessoa do Espírito Santo dentro de mim. Eu preciso aprender a falar com o Espírito Santo. A dizer, Espírito Santo, você está aqui. Você está aqui. Ser franco com o Espírito de Deus e dizer, Espírito Santo, tudo que a pastora pregou, eu até entendo que é verdade, mas eu não consigo digerir isso. Não consigo entender que você é real, não consigo entender que você está dentro de mim, está comigo, que você pode ajudar na minha angústia, que você pode me ajudar na minha tristeza, frustração, depressão, que você pode me ajudar no meu casamento, que você pode me ajudar com meus filhos, que você pode me ajudar com o meu marido, que você pode me ajudar aqui na empresa. Eu não consigo entender como que pode você me ajudar. Me ajuda a perceber tudo que eu tenho em você e confiar e depender de você. Nós temos algo tão precioso, mas desconhecemos o poder que portamos. Mas eu creio que Deus está nos chamando e está nos despertando para Ele. Para nos levar além de nós mesmos, para nos levar além da nossa mente, para nos levar além dos nossos medos e temores, para nos levar além dos nossos limites, para nos levar além das nossas forças. Ele está nos despertando e nós precisamos despertar e buscar a revelação do Espírito Santo, da sua presença, do poder que carregamos e do seu propósito em nós e por meio de nós. Nós precisamos despertar para aquilo que carregamos, que é a pessoa do Espírito Santo. Precisamos conhecê-lo, porque ele veio habitar dentro de nós para nos levar ao conhecimento de Deus, o que nós perdemos completamente por causa do pecado.
Por causa do pecado, irmão, eu e você nos tornamos completamente ignorantes acerca de Deus. O salmista diz que Deus olha dos altos e vê a humanidade, diz: ninguém sabe, ninguém entende, ninguém me conhece. Esse é o estado que o homem chegou, completamente separado de Deus. Mas o Espírito Santo vem então morar dentro de nós, para sussurrar nos nossos ouvidos, no nosso espírito, para nos contar, para nos revelar, para nos ensinar quem Deus é. E Deus não é um Deus que está num trono com um chicote ou com um bastão pronto a te punir. Deus é um Deus tão amoroso, tão grandioso. Ele é tão Pai que nós nos perdemos e Ele enviou o seu Filho para nos resgatar. E o Filho disse: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para te salvar. Eu não vim para te condenar, eu não vim para te condenar em seu pecado. Ah, você está aí na pornografia, ah, você está aí no adultério, ah, você está aí na idolatria. Eu não vim para te condenar, eu vim para te libertar de todo esse caos onde você está preso. Eu quero te libertar. Eu quero te curar. E quando nós começamos a ouvir o Espírito Santo, irmão, Ele começa a contar coisas lindas para nós. Ele começa a contar coisas que muitas vezes nós não conseguimos assimilar, porque a nossa mente é muito limitada. O Espírito Santo nunca vem te falando: você é um fraco mesmo e você nunca vai conseguir. Você é pequeno demais para tudo que Deus preparou. Você não vai conseguir realizar os sonhos e nem cumprir as promessas que Deus plantou no seu coração. Nem tente, nem vá em frente. Ele não fala assim. Ele fala: vamos, filho. O Pai acredita em você. E Ele acredita tanto que Ele deu o seu bem mais precioso, o seu Filho, o seu Espírito, para te capacitar na terra, viver o que Ele planejou desde antes da fundação do mundo. O Espírito não é aquele que te acusa e que te oprime, mas é aquele que te inspira e que te levanta, é aquele que te anima, é aquele que te fortalece, é aquele que te encoraja, é aquele que te revela o Pai. É aquele que te revela as Escrituras. E nós precisamos de revelação. A igreja precisa de revelação. Eu e você precisamos de revelação, irmão. Porque é a revelação que transforma o coração. Diga assim: é a revelação que transforma o coração. O que é a revelação? É algo que só o Espírito dá. Revelação é algo que só o Espírito dá. E revelação, irmãos, não é o dom da revelação. Aonde algo é revelado acerca da tua vida, não é esse tipo de revelação. Esse é o dom da revelação. Mas a revelação que o Espírito dá é a fim de nos dar, é a iluminação que nos dá o conhecimento de Deus e dos seus propósitos, dos seus caminhos. A revelação vem para nos iluminar. A revelação é que ilumina o nosso espírito para viver a verdade, para andar na verdade. Ela é o conhecimento que ilumina e transforma. E se nós não temos revelação, nós não temos transformação. Se você não tem revelação, você não será também transformado. Porque é a revelação que transforma a vida do homem, que transforma o nosso coração, que transforma a nossa mentalidade, que transforma as nossas atitudes. Nosso maior exemplo disso é a vida de Paulo.
Ele perseguia, ele destruía, ele matava, ele prendia a igreja. Mas em um momento ele teve uma experiência com o Senhor e ele foi iluminado por Deus. E a vida dele sofreu uma mudança de 360 graus. Ou seja, ele estava matando a igreja e no outro dia ele estava amando a igreja e se entregando por ela. Foi uma mudança total, absoluta, que só aconteceu por causa da revelação, da iluminação do Espírito. E o Espírito, então, habita dentro de nós para nos revelar o Cristo vivo, para nos revelar a vontade de Deus. Nós vamos ler isso e ver isso na palavra, lá em 1 Coríntios 2, 10 ao 12. Eu já vou lendo aqui, na NAA diz: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas. Você quer abrir lá? Abre a sua Bíblia. É importante essa leitura. Para você ver que quem revela Deus para o homem é o Espírito Santo. Não sou eu que vou revelar Deus para você. Eu posso pregar a palavra de Deus, mas só o Espírito Santo pode te dar revelação. Você pode achar a pregação boa, mas se Ele não te revelar, não vai ter efeito nenhum na tua vida. Eu preciso desejar a revelação. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem... 1 Coríntios 2, 10 ao 12. Amém? Acharam aí? Teve gente que não achou ainda, vamos começar tudo de novo. Eu quero que vocês achem, porque é a palavra que transforma, irmão. É a palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Não é uma boa igreja. Não é uma boa pastora, um bom pastor. Não é um bom lugar, não é um lugar confortável, gostoso. É o Espírito, é a palavra. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do... Porque o Espírito Santo, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O próximo, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Então, quem conhece a nós é o nosso espírito. E assim, quem conhece a Deus é o Espírito de Deus que nele está e que foi nos dado agora para nos revelar o Pai. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos, para que nos seja revelado o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito foi nos dado para nos revelar tudo que nos foi dado por meio de Cristo na cruz do Calvário. E Ele já nos deu tudo que nós precisamos. Então, a primeira coisa que nós precisamos é de revelação. Eu quero fazer uma dinâmica com você agora. Todos fechem os seus olhos. E com os olhos fechados, eu quero te perguntar, o que você está vendo? Alguém já sussurrou aí? O que você está vendo? Nada. É assim o nosso espírito sem revelação. Mas quando o Espírito nos revela, pode abrir o olho, os nossos olhos se abrem. E agora o que está acontecendo? Você está vendo tudo que está ao teu redor. Isso é revelação. É os nossos olhos se abrindo para Deus. Os nossos olhos sendo iluminados.
E eu quero encerrar, nem vou falar de ponto e de traço, e de objetivo e de nada. Eu quero encerrar com Efésios 1, 17 ao 20. Efésios 17. Esse homem que escreve isso, irmãos, é o homem que experimentou Deus por revelação, que teve uma revelação de Deus, de Cristo, do Espírito em sua vida. E olha o clamor de Paulo, ele diz: peço ao Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do vosso coração, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia e força do seu poder. Até aqui, o Espírito, Paulo teve a revelação, e o clamor e a oração dele pela igreja se tornou que a igreja obtenha revelação do que do seu chamado, da riqueza que possui e do poder que opera nela, que esse poder é o Espírito Santo. Eu quero te encorajar de alguma forma, irmãos, e te animar nessa noite a buscar pelo Espírito Santo. Nós não precisamos de muito dinheiro, e nós não precisamos de muitos bens, e nós não precisamos de tantas coisas que esse mundo joga diante dos nossos olhos e nós ficamos desesperados para conquistar. Sabe por que nós não precisamos de tudo isso? Porque tudo isso vai ficar e eu vou embora daqui. A qualquer instante eu posso ir embora. Eu estou aqui agora e amanhã eu posso não estar mais. E tudo que eu estou gastando a minha vida para conquistar vai ficar para trás. Vai ficar para alguém, vai ser pisado pelos homens, vai ser desprezado pelas pessoas. O que eu valorizo demais, um dia vai ser desprezado por alguém, porque alguém vai pegar isso, não vai entender o significado disso, e às vezes vai jogar no lixo, vai fazer qualquer coisa. O que nós precisamos é do Espírito Santo. E nós precisamos ser guiados, sim, ao que Ele quer nos entregar. Se Ele quer me entregar riquezas, então que Ele me entregue riquezas. Se Ele quer me entregar bens, que Ele me entregue. Se Ele quer que eu viva sossegadamente com o que eu já possuo, que eu viva assim. Mas que Ele seja a minha maior paixão. Que Ele seja a minha maior inspiração, que nós possamos viver, irmão, para ouvir a sua voz, discernir a sua vontade e responder o seu chamado, porque é isso que importa, viver guiado pelo Espírito, porque Romanos vai nos dizer que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus, que está onde? Que está aí dentro de você e de mim. Cada um de nós que está aqui possui o Espírito Santo. Fique de pé comigo nessa noite. Aleluia. Você tem anseio pelo Espírito. Sua alma clama pelo Espírito. Minha alma clama pelo Espírito. Porque eu sei, eu creio e eu sinto que há muito mais para ser revelado, há muito mais para ser experimentado. Mas nós precisamos dizer sim, Senhor, eu quero, eu te quero.
Eu não quero apenas te carregar em meu peito, mas eu quero te conhecer como você é. Eu não quero apenas te carregar, mas eu quero ouvir a sua voz. Eu não quero apenas que você esteja comigo,